Olá, graça e paz, em nome de Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Palavra de Deus e Você. Aquele programa que você já muito bem conhece, programa de devocionais, tá bom? Então, antes de nós continuarmos, eu queria pedir para que você possa compartilhar esse vídeo, que você também enviasse para os seus contatos, porque certamente esse programa vai abençoar aí a sua casa, tá legal? E hoje, de maneira muito especial, segundo o calendário batista da nossa convenção, esse é o mês da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos, nesse dia, trazer os nossos irmãos professores e professoras para um bate-papo muito essencial, que é o tema sobre a ressurreição. Aproveitando também o nosso mês de abril, mês esse que se refere à nossa Páscoa, tá bom? E eu estou aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e eu quero começar aqui do meu lado direito, apresentando o professor Renato. Renato, boa noite, meu irmão, seja muito bem-vindo. É um privilégio para nós, como igreja, tê-lo aqui nessa mesa, nesse nosso bate-papo. Pastor Fernando, Igreja Batista do Ipiranga, muito obrigado pelo convite. E tenho certeza que os telespectadores, o pessoal que está nos assistindo, certamente vai ser edificado com a conversa de hoje. Nós vamos tratar sobre a ressurreição, seus desdobramentos e implicações. Obrigado, Renato. Do meu lado direito também, a professora Mariana. Mari, muito bem-vinda. Espero que você possa participar conosco aqui, falando sobre o que o Renato já disse, a ressurreição de Cristo. Tá bom? Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Muito bom a gente ter essa oportunidade de falar de um tema tão central e basilar da nossa fé mesmo, e que a gente aí possa contribuir para a edificação de quem assistir, e que para as nossas vidas, só no estudo já é muito bom, saber. Então, que seja bom para mais pessoas. Amém, Mari, obrigado. E agora, do meu lado esquerdo aqui, nós temos a professora Ruth também. Ruth, bem-vinda mais uma vez. Espero que você possa participar conosco aqui. Tenho certeza que será muito abençoador para você e para todos que também ouviram, irmã. Viu? Boa noite, Ruth. Boa noite, pastor. Boa noite, Mari, Renato. Boa noite a você que nos assiste. Com certeza é um momento muito especial e o assunto, então, tão fundamental, para a nossa vida. Então, eu desejo que o Senhor esteja abençoando o seu coração, o nosso coração, ao tratarmos desse assunto. Amém, amém. Então, vamos logo começar com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa. E eu queria convidar a todos que estão também nos acompanhando a abrir um texto bíblico para a gente começar a pensar nesse tema, ressurreição. Então, abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu vou ler para vocês verso 1 e verso de número 19, para a gente fazer algumas considerações iniciais acerca dessa temática, tá bom? Então, João, capítulo 20, verso de número 1, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E aí no verso 19 diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. É muito interessante que, se você prestou atenção na minha leitura inicial, você pôde perceber que nos dois versículos, irmãos, nós vemos aqui no primeiro dia da semana, tanto no verso 1 quanto no verso de número 19. E o que eu quero dizer com essa questão inicial que eu estou trazendo para os irmãos aqui? É que nós podemos perceber que há o início de uma nova etapa. O nosso Senhor Jesus acabara de ser ressurreto, e nesse primeiro dia aqui, irmão, se refere exatamente ao domingo, O texto grego, ele traz essa conotação para nós aqui, esse início de uma nova etapa. E como eu disse, qual que é a relevância disso, pensando no tema ressurreição? É que aqui é o primeiro dia dessa nova criação
realizada pelo nosso Deus, através do Espírito Santo de Deus. Se você prestar atenção, da mesma forma que Gênesis, você tem um começo na criação, aqui também parece haver alguma coisa parecida com isso. E é mais interessante ainda que quando você lê o próximo verso, verso de número 21, olha o que diz. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Verso 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, é muito importante que você perceba essa ligação com Gênesis. Se você prestou atenção na minha leitura, você já identificou que lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele faz exatamente isso. Ele sopra o fôlego de vida. E aqui, nessa nova criação, o Senhor Jesus, ele sopra de forma simbólica o Espírito Santo de Deus, fazendo essa plena ligação entre Gênesis, na criação, e agora, João 20, essa nova criação inaugurada por Deus, só que agora com o Espírito Santo de Deus. E para completar essa nova criação, o que está faltando, Deus então sopra, Jesus então sopra o Espírito Santo de Deus. Eu queria começar com essa reflexão para preparar o teu coração nessa temática que a gente vai começar a pensar mais de forma profunda, que é sobre a ressurreição. Então eu quero começar agora fazendo uma pergunta para o professor Renato. Vou começar aqui com o meu lado direito. E Renato, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre a ressurreição, respondendo o seguinte: o que a Bíblia está querendo dizer quando fala em ressurreição? Seria uma vida corpórea, alguma coisa ligada a uma alma penada? Quais as diferenças e implicações para a nossa fé em Jesus Cristo? Queria que você pudesse falar um pouco a respeito dessas questões que eu mencionei aqui há pouco. Bom, primeiramente, falar sobre ressurreição é um tema que traz alegria ao nosso coração, né? Porque nós diretamente estamos nos referindo ao nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como dito agora há pouco, quando nós tratamos de ressurreição ou ressuscitação, né, ressuscitar, são termos muito próximos. Então, eles têm uma abrangência muito grande, têm uma vasta implicação. São vários desdobramentos. Por quê? Porque nós temos a questão espiritual e nós temos a questão física. Além dessas duas questões, tem os benefícios que nós, cristãos, podemos desfrutar da ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso se dá através do grande e inigualável poder, né, do nosso Deus. Então, quando nós falamos em ressurreição, várias coisas podem vir à nossa mente. Eu listei 4 itens e eu vou comentar agora, né? Então, quando nós falamos de ressurreição, uma das palavras que pode vir à nossa mente é esperança. Então, o que a Bíblia diz sobre ressurreição? Então, utilizando a própria Bíblia, nós vamos percorrer um pouco esse caminho. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, é um texto que fala sobre a viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, para os nossos corações, para a nossa mente, né, para o nosso ser, quando nós nos referimos à ressurreição, nós podemos ter esperança no próprio Jesus Cristo que foi ressuscitado e que os seus ensinamentos impactou e ainda impacta as nossas vidas. Uma outra palavra que vem à nossa mente é referente à glória de Deus. Quando nós estudamos o Evangelho de João, conforme nós estudamos aqui mesmo em nossa escola bíblica dominical, um dos temas fortes, né, que mais chamam a atenção no Evangelho de João é a glória de Deus. Então,
nós temos um texto em Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz que a ressurreição de Jesus Cristo está ligado com a glória de Deus. Então, este tema também é um tema que traz muita alegria ao nosso coração, muita paz às nossas mentes, né, às nossas vidas. Uma terceira palavra, né, um terceiro elemento que nós podemos associar à ressurreição é a questão da justificação. Também em Romanos, né, localizado no capítulo 4, versículo 25, está falando sobre a justificação. E o que vem a ser a justificação? Bom, em termos bem simples, professoras e pastor Fernando, de uma forma bem simples, nós podemos entender que a justificação ela está ligada ao fato de tornar uma pessoa inocente. Ou seja, declarar a pessoa perdoada. Então, isso nos leva a também o Evangelho de João e outras passagens muito ricas, que fala que Deus, né, através de Jesus Cristo, a sua obra desfez aquela inimizade que nós tínhamos com Ele. Então, a ressurreição está ligada à justificação, que é um efeito benéfico para nós que acreditamos em Jesus Cristo. Um quarto aspecto, e aqui nós vamos para um capítulo clássico, né? Um capítulo, quando nós falamos em ressurreição, eu acho que talvez seja a primeira passagem que vem às nossas mentes, que é 1 Coríntios, capítulo 15. É o capítulo clássico sobre a ressurreição. É o trecho que mais concentra informação sobre esse assunto. E lá nós vemos o seguinte: a morte está destruída. Então, a Bíblia fala sobre o inimigo de nossas almas, né? Então, nós podemos ver que a morte, o pecado e todo o conjunto de seres malignos, né, eles são completamente destruídos pelo poder de Deus. Renato, a morte está com os dias contados, né? Ela vai morrer. Exatamente. O ato se deu, né, com a ressurreição do nosso Senhor, mas nós estamos aguardando o momento, né, que a história terá descrito o seu último capítulo, né? Podemos dizer desta maneira. Então, Deus não tem nenhuma dificuldade, pastor Fernando, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu leio e analiso as Escrituras Sagradas, eu não vejo nenhuma dificuldade, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, em lidar, né, com essa questão de aniquilar o mal, a morte e todos os seres malignos, por assim dizer. Esta foi a primeira parte da resposta. E, então, o que vem à mente, né, quando nós falamos sobre a ressurreição, é a própria Bíblia respondendo e nos edificando com relação a este assunto. Então, por isso que eu disse no começo que não há como conversar sobre este assunto sem ter uma empolgação, né, sem ficar alegre, sem estar festejando essa vitória que é descrita em 1 Coríntios capítulo 15. Bom, caminhando um pouco mais no assunto, eu sei que as professoras têm muito a nos dizer, mas eu gosto muito de dicionário. E o novo dicionário da Bíblia, organizado por J.D. Douglas, diz o seguinte sobre a ressurreição: a mais notável de todas as características da pregação cristã primitiva é a ressurreição. Então, se nós formos recuar no tempo, né, retomarmos, né, retornarmos, melhor dizendo, o século I, o foco da pregação, a ênfase, o que era muito valorizado, muito enfatizado, é a questão da ressurreição. E por ressurreição, aí nós temos as palavras que são associadas, né? Ressuscitar, ressuscitação e ressurreição. Então,
Se nós olharmos no dicionário, né, conforme eu mencionei que eu gosto muito de dicionário, esses termos eles estão interligados ao que nós traduzimos por erguer-se, levantar-se, ficar de pé. Interessante isso, né? Quando nós vemos uma pessoa que morreu, ela está estendida, né? Mas é o fato de erguer-se, levantar-se, ficar de pé. Então, nós aprofundando um pouco no tema, né? Nós temos duas questões que, de uma forma simples, nós podemos descrever como voltar à vida. Nós temos vários exemplos, né? Tanto no Antigo Testamento nós temos exemplos, e no Novo Testamento também nós temos exemplos de pessoas que tiveram passaram um tempo sem vida. Por que eu digo isso? Porque muitos dizem, foi um desmaio, foi alguma coisa. Não, estiveram um tempo inanimados, sem vida. E aí retornaram à vida. Essa é uma questão que é muito importante também. São milagres que ocorreram. Agora, nós temos outra questão, que é ter o corpo transformado. Aí sim, quando Jesus... Pois não, pastor. É isso que eu ia te perguntar. Você mencionou que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós tivemos pessoas que foram ressuscitadas, mas não como nosso Senhor Jesus, certo? Sim, certo. Pode continuar. Então, no caso que nós comemoramos, né, este mês, né, tem a questão da Páscoa, da ressurreição, é a questão do corpo transformado. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi um acontecimento diferente de todos os outros. Além de ter retornado à vida, ele teve o seu corpo transformado, não mais corruptível, não mais passível de ter atuação do pecado. Bom, podemos citar doenças inflamatórias, neurodegenerativas. O corpo não mais passou por essas questões de envelhecimento e por aí vai. Então, isso vale muito a pena ter isso em mente, porque isso deve ser enfatizado. Eu acredito que as outras professoras, né, que estão aqui conosco vão entrar um pouco mais nesse tema. Obrigado, Renato. Eu quero conversar um pouco mais contigo e da tua fala, eu quero que a gente possa pensar juntos aqui sobre a esperança. Você disse que a ressurreição ela traz para nós alguma coisa que se relaciona com esperança, né? E tem uma frase que eu gosto muito de citar, e essa frase eu acho que faz sentido eu citar agora, nesse momento, que diz assim: o que cremos sobre a vida após a morte, ela afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. É uma frase clássica, depois eu apresento para os irmãos o livro que fala sobre esse tema e traz essa frase. Mas pensando um pouco mais de forma prática, por exemplo, o que essa frase tem a ver, o que você poderia dizer com a sua resposta? Ligando o tema esperança, sobre a ressurreição, traz esperança, com esse sentido mais prático. O que você diria para a gente em relação a isso? Pode ser assim, uns 2 minutos, tá? Certo. Eu estava pensando ontem e hoje, né? Geralmente nós caminhamos no sentido cronológico. Nós tivemos as profecias, né, veterotestamentárias. Jesus nasceu, cresceu, ele ensinou, ele fez milagres, né? Então ele teve toda aquela questão da sua atuação, seu ministério aqui conosco, né? Ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. Agora nós podemos pensar do ponto de vista da ressurreição para trás, né? Então, a ressurreição de Jesus Cristo mostra que a obra dele foi vitoriosa. E o que isso impacta nas nossas vidas? O ensinamento dele,
os milagres que ele realizou, nós podemos ver a forma com que ele se relacionou com as pessoas, e isso impacta o nosso modo de vida, isso impacta o nosso modo de pensar, isso impacta as nossas ações no dia a dia. E aí, não quero fugir um pouco do assunto, mas isso está relacionado com a santificação. Então, todo este processo que nós vemos na obra, né, no sacerdócio de Jesus Cristo, impacta a nossa vida. E nós, como cristãos, nós temos que dar o bom testemunho. E se nós queremos dar um bom testemunho, mostra que a ressurreição de Jesus Cristo impactou as nossas vidas. Então, tanto no pós-vida, como durante a vida. E só para concluir, pastor Fernando, às vezes as pessoas falam, puxa, lá na frente, né, daqui a algum tempo, como que será? Às vezes as pessoas, né, com os corpos já decompostos, algumas pessoas que tiveram, infelizmente, né, por uma tragédia, os seus corpos dilacerados, seja por um desastre aéreo, algum acidente automobilístico. Mas eu tenho, não que eu tenho, né, mas a Bíblia tem a resposta para isso. E eu gostaria de ler 2 textos. Efésios 3, capítulo 20 e 21 diz: há aquele que é capaz de infinitamente mais do que tudo que pensamos, né, do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Então, queridos ouvintes, né, a você que está nos assistindo, às vezes pode ter alguma dúvida, algum pensamento que lhe preocupa, mas a Bíblia responde, né? Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pensando, do que nós estamos imaginando, e vai muito além da nossa preocupação. E para concluir, pastor Fernando, né, professoras aqui, os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, eu gosto muito, mas muito mesmo, de um texto do Evangelho de Mateus. Essas descrições aqui que estão sendo citadas, elas estão presentes aqui embaixo na nota no rodapé deste vídeo. Eu quero concluir aqui a minha fala com um trecho muito importante, muito especial. Ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, que diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, a você que está nos assistindo, a esperança, né, como dito no início, nós podemos depositar todas as nossas esperanças em Deus, Deus Pai, porque Ele ressuscitou a Deus Filho, e Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos, imaginamos, pois para Ele tudo é possível. Amém, Renato. Obrigado pela tua resposta. E eu queria colocar agora as meninas aqui na mesa para a gente poder bater um papo também. Eu queria perguntar para a Ruth, aliás, para a Mariana, né? Mariana, nos livros sinóticos, né, que a gente denomina lá Mateus, Marcos e Lucas, como que o tema ressurreição ele é retratado? Você poderia trazer esse ponto para a gente poder conversar um pouco aqui também? Sim, só para esclarecer o que é sinótico, né? Então, a gente vai ver agora os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros. Eles são chamados assim porque tem uma abordagem parecida quando eles falam sobre o ministério ali de Jesus, né? E é fácil a gente perceber que João destoa, é diferente assim, né? O jeito que ele relata tudo o que aconteceu, né? Então, os relatos, eles podem até ser diferentes entre os evangelhos. E isso não tem problema, isso, na verdade, corrobora para a ideia de que os discípulos, eles não forjaram uma história entre eles para montar uma pseudo-ressurreição ou qualquer outra mentira. Então, não faz sentido.
E aí, agora, para retratar, então, em Marcos, Mateus e Lucas, qual era a ideia do que estava acontecendo, então, a gente está falando de povo judeu, né? Então, a gente está falando aí do começo do Novo Testamento, né? Então, a gente pula do Antigo, falando de profetas ali, já passa para o Novo, né? E aí tem uma mudança ali no contexto e a gente entende isso. Mas o que a gente consegue ver? Judeus, eles conheciam, então, a escritura, né, do Antigo Testamento, ali, né, o que seria chamado depois de Bíblia Hebraica. E ali a gente vê relatado o caso de ressurreição. Né? Então, tem lá os profetas Elias, Eliseu, eles fizeram isso. Né? E quando chega no Novo Testamento, isso também acontece agora com Jesus. E ali eu estou me retendo só até os evangelhos, porque a gente vai ver que com Paulo também acontece mais para frente. Né? Então, essas pessoas voltaram à vida. Então, a gente vê a filha de Jairo, né? A gente vê o filho da viúva e Lázaro, mas Lázaro vai só aparecer em João. Além disso, tem um texto que é curtinho, mas ele também dá a ideia de que esse pensamento sobre ressurreição já existia, que é quando fala que Herodes acha que Jesus é a volta do João Batista que tinha morrido. Né? Então, esse texto está lá em Mateus. Então, a gente vê que nos sinóticos acontece já essa ideia. Né? Então, a gente vê até que existe uma contrariedade entre dois partidos assim meio que rivais, né, ali entre os saduceus e os fariseus, os saduceus não crendo em ressurreição e os fariseus crendo em ressurreição. Então, assim, essa ideia não era totalmente estranha, né? Mas a gente vamos caminhar aí, né? Mari, podemos dizer assim que a ressurreição pairava no ar, né? Tinha aquele cheiro de ressurreição, alguma coisa que no Novo Testamento as pessoas tinham alguma ideia do que poderia ser, mas essa questão da ressurreição já vinha algo do Antigo Testamento, né? Mais ou menos nessa linha, certo? Isso, exatamente. Não era uma palavra nova, uma ideia nova que estava aparecendo, já tinha acontecido. O problema é que o jeito que acontece com Jesus é totalmente diferente, e a gente vai ver isso, né? Então, nos sinóticos, nesses 3 evangelhos, a gente vê já Jesus predizendo sua morte e ressurreição. E ninguém questiona ele quando ele fala de ressurreição. O que é isso? É novidade? Não. Ele fala e ninguém vai lá perguntar. Que palavra é essa? O que é isso? Não. Então, ele já vai dando uma ideia ali de que as pessoas sabem o que é. Então, esse assunto não parece ser desconhecido, apesar de não ter sido compreendido. Né? Tem uma diferença aí. Não era comum, mas também sabiam que não era impossível acontecer isso, afinal estava escrito lá. Né? Uma pessoa volta à vida, mas voltou a um corpo comum. E isso seria a diferença na ressurreição de Cristo, justamente essa parte do corpo. Né? E aí a gente chega aos relatos sobre a ressurreição. Então, nos 3 evangelhos está lá, em Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24. E como diz o comentário bíblico Vida Nova, esse não é um relato de como Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas de como sua ressurreição foi descoberta. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, né? Mas não é um relato de como aconteceu. Né? Então, vamos relembrar aí. Lembram que Jesus, ele já havia, então, alertado seus discípulos sobre essa necessidade de morrer, mas que também iria ressuscitar. Nós sabemos que esses alertas eles não foram suficientes para fortalecer a fé deles, de que tanto a morte e mais ainda a ressurreição de fato aconteceriam. Como eu ouvi um pastor falar, ninguém ficou feliz quando Cristo morreu, né? Ali dos seus discípulos, né? Ai, que bom que ele morreu, né? Nossa, o que ele falou está acontecendo. Ninguém falou isso, né? Achei muito interessante esse comentário. Muito pelo contrário. As mulheres, elas se preocuparam e foram lá fazer os preparativos do corpo. Elas se preocuparam com a pedra que tinha que ser removida.
elas são tomadas de surpresa, de temor, né, sentimentos assim. Os discípulos que estão lá no caminho de Emaús, eles estão tristes, né? Então, aconteceu o que Jesus falou que ia acontecer e ninguém achou que isso foi bom, né, ali no primeiro momento, né? Então teve esse momento assim meio estranho entre eles, assim, né, de realmente não entendi o que aconteceu, né? Então a gente pode perceber que nos evangelhos a volta à vida normal da pessoa, num corpo normal, já havia acontecido, embora não fosse comum, porque eles eram milagres. Agora, em relação a Jesus, a morte já foi uma coisa difícil de assimilar. Por quê? Porque ele era o Messias. Então, pensem agora como um judeu ali, no começo do primeiro século. Como o Messias, aquele que ia libertar os judeus, ia libertar do quê? Ali eles estavam pensando que ia libertar do Império Romano, do poderio, porque eles estavam sempre debaixo de algum poder. Então, eles estavam pensando nisso. E como é que ele morre? Pensa você coloca toda a sua esperança ali. Que decepção, né? E morre? Espera aí. Não fazia sentido tudo o que estava acontecendo. Era contrário às expectativas que os judeus nutriam em relação ao Messias e que eles esperavam. Mesmo que Jesus tivesse predito tudo. Então, né, essa atenção aí à palavra. Agora, se a morte dele já foi um balde de água fria, o que dizer, então, sobre o túmulo? O que acontece quando vai para o túmulo, gente? Então, vamos organizar de novo o pensamento aqui. Uma semana antes, Jesus entrou lá, aclamado popularmente, certo? Ele tem o seu apoio popular. Dias depois, ele é preso e morto. A coisa vira totalmente ao contrário, de ponta cabeça. Literalmente. E a cena, quando chega ali na parte da ressurreição, como eu já falei, do comentário bíblico, a cena ela não é descrita, né? Então, não está escrito aqui no texto bíblico, o poder de Deus o envolveu e ele abriu os olhos e se levantou e tudo. Isso daí é o filme do Mel Gibson, né? Então, não é isso que acontece. Então, nós temos um túmulo. No túmulo devia ter o quê? Um morto, mas não tem. Então, tem um túmulo. E um detalhe, né? Não tem o morto, embora tivesse guardas que deveriam exatamente evitar que o tal morto sumisse, não é? E uma pedra selada. E uma pedra bem pesada na frente. Exatamente. Então, aí a gente tem o túmulo sem o morto, que havia sido colocado antes, porque fala que as mulheres viram. Né? Está lá em Marcos 15, 47. E aí aparecem anjos ou seres com vestes resplandecentes, assim, e as mulheres. É esse o cenário ali. Se a gente fosse ver a parte teatral assim, era esse cenário que estava montado. E o que acontece? O corpo desaparece. O cenário ele só vai se complicando. Conseguem ver desde a entrada dele, uma semana antes, a coisa só vai se complicando. Isso tudo porque ainda não haviam crido nas palavras de Jesus. Então, sem o entendimento, as coisas vão ficando complicadas mesmo de entender. Se toda essa compreensão tivesse aparecido para eles, eles teriam sido poupados de todas essas inquietações, de toda a tristeza, né? Se eles realmente tivessem recordado dessas palavras, né? E, Mário, eu sei que você já citou, e provável você vai entrar nesse texto, mas eu estava pensando aqui, enquanto você falava, sobre Lucas 24, caminho de Emaús, onde não acreditavam, né? Você vê ali dois homens sem esperança, desolados, porque Messias, o Senhor Jesus, havia morrido. E é interessante que quando você olha para o verso 11, você vê assim de Mateus 24, Lucas 24, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Por que é interessante? Porque caminharam com Jesus. Estavam com o Senhor Jesus.
como você disse. O Senhor Jesus tinha dito que isso iria acontecer. E mais do que isso, quando você olha para as Escrituras do Antigo Testamento, alguns textos falam sobre esse Messias, que deveria morrer. Isaías 53 é um texto que a gente conhece como um clássico sobre o assunto. Mas mesmo assim, Lucas 24, verso 11, diz que para os discípulos isso pareceu assim, loucura. Completamente algo assim que não tem como acontecer, né? Então, Na minha versão fala delírio. delírio, isso. Eu estava tentando pensar nessa palavra, exatamente, né? E corrobora com o que você está falando aí, né? Agora, só para trazer um ponto um pouquinho mais... Só uma curiosidade, vai. Em Marcos, no relato de Marcos, o túmulo não está vazio. E não pensem que isso é um absurdo que eu estou falando, gente. Está escrito lá em Marcos. Tá? Então, Jesus, o corpo dele não está lá, mas o túmulo não está vazio. Por quê? Porque as mulheres encontraram outro ser lá dentro, né? Então, está escrito em Marcos 16:5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Mas lá em Lucas e Mateus aí é diferente, né? E o que muda? Tudo muda quando as mulheres ouvem a grande boa notícia, né? Lucas 24, de 6-7. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aí as coisas sem sentido começam a fazer sentido. Lucas 24:8, a gente lê assim: então se lembraram das suas palavras, né? Como fez diferença isso para elas, né? Então imaginem agora o coração delas, né? Depois de tantas coisas inesperadas que aconteceram, né? Foi uma semana e as últimas horas, então. Então aqui a gente vê que teve que piorar muito antes de melhorar a coisa, né? Mas de tudo isso, o melhor ainda estava por vir, né? Então, agora, o que estava sendo ladeira abaixo, agora começa a subir e sobe, porque em Mateus 28:9, a gente vê assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Em nenhum lugar da história ou das Escrituras nós vemos uma situação parecida. Nunca. O acontecimento é sem precedentes. Aquele que morreu está vivo e agindo como um vivo, mas com alguma coisa diferente, né? Percebemos pelo relato de Lucas que os discípulos a caminho de Emaús não o reconheceram prontamente. E que, em Jerusalém, com os outros discípulos, eles pensaram ter visto um espírito, né? Então, em Lucas 24, de 36-37, está assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então, teria sido um delírio coletivo? Não, não era. Era a maior manifestação milagrosa que abalou a história para sempre e que destruiu o poder da morte. Isso só aconteceu uma vez e nunca mais acontecerá. Por quê? Porque não é preciso que aconteça de novo, né? Jesus já aconteceu, né? Já aconteceu. Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, Mariana, pela sua resposta aqui. E eu queria, então, perguntar para a Ruth. Ruth, quais as implicações, né, de forma assim, bastante práticas, que nós podemos, então, aplicar em nossas vidas, com tudo que a gente falou até agora, né? Renato trouxe a ideia aqui da ressurreição como apontando também, ou trazendo uma justificação, nos trazendo esperança. A Mari acabou de também trazer para nós bastante conteúdo acerca desse assunto, dessa temática.
O que você poderia acrescentar para nós acerca de forma prática, pensando na ressurreição, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia? Então, enquanto a Mari estava falando, eu estava pensando, né, como que interfere muito na nossa vida o que nós sabemos, aquilo que nós lembramos a respeito do que sabemos. Porque saber, diria assim, é algo que não te compromete. No sentido de que você pode saber alguma coisa e aquilo necessariamente não influenciar a sua vida. Você não ter uma relação com aquilo que você está sabendo que altere o seu dia a dia, que altere o seu foco, o seu objetivo. Aquilo que você sabe, se for algo que não tenha tanto valor para você, isso, sinceramente, vai passar, vai embora com o tempo. Interessante que, se os discípulos tivessem, de fato, prestado mais atenção ao que Jesus havia dito, eu ouvi um pastor dizendo assim, eles teriam ficado felizes, ao invés de ficarem tão tristes quanto ficaram. E tão tristes até ao ponto de se fecharem numa casa, contando que iriam atrás deles, os romanos. Então, situações que a gente verifica que na nossa vida prática, o crer, a fé em Jesus Cristo, e inclusive na ressurreição dele. Porque a gente fala muito da obra de Cristo, e é verdade, temos que falar, são fatos que nos são assim, motivos de nossa alegria, é motivo, base da nossa fé. Mas, assim como eles lá, que estiveram tão próximos de Cristo, como a gente está aqui nesse bate-papo, né? A gente está conversando, olhando um para o outro, ouvindo o outro. Você também que está aí, está nos ouvindo, está nos vendo. Essa interação eles tiveram. E, mesmo assim, eles tiveram que ser lembrados por aquele anjo que estava lá dentro do sepulcro, como você relatou de Marcos, né? Então, assim, é fácil para nós esquecermos, é fácil para nós nos distanciarmos do que é a experiência de vida terrena que Cristo teve. E é claro que essa vida terrena que ele teve aqui teve como objetivo nos mostrar quem ele era. A personificação, né, do amor de Deus por nós está na pessoa do Senhor Jesus. Nós sabemos disso. E nós lembramos muito disso. Mas da ressurreição dele, é algo que, vamos colocar assim, vamos ser francos conosco mesmos, né? E entender que a gente lembra disso mais na Páscoa. Que bom que a gente lembra na Páscoa. Mas, na verdade, isso deve ser uma frequente na nossa vida, porque o fato de Cristo ter ressuscitado implica na minha vida, que fui alcançada pela graça, de que essa obra dele não ficou neste plano terreno, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, tivesse sido lá colocado no túmulo, e nada disso que você relatou tivesse ocorrido, qual é a base da fé? Assim como outros, né, líderes religiosos que existem hoje, que já existiram, morreram e estão nos seus túmulos. Então, o diferencial, eu comentei isso aqui na nossa aula do capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, que é a base do cristianismo, o cristianismo seria uma religião como outra qualquer, não é? E muito interessante, Ruth, o que você falou. Eu quero até tomar a palavra agora para não esquecer. Vamos lá. Estávamos comentando aqui antes de gravar, e eu mais ainda, um pouco antes com o Renato no gabinete, que de fato que assim, a ressurreição, ela traz implicações práticas para todas as pessoas. Seja você um cristão, seja você um não cristão. Por que eu falo isso? Porque se você crê no Senhor Jesus e de fato você entender que a ressurreição de fato aconteceu como aconteceu, isso traz para a sua vida uma esperança também na vida eterna, uma possibilidade futura, escatológica com Cristo. E se você não é cristão, se você é um pagão, se você não crê no Senhor Jesus,
também traz implicações para a sua vida, porque traz juízo, não perdão de pecados. E isso para nós é uma carga potente para que você pense, para que você explique, aplique, para que você trabalhe, reverbere. Então, pensando nessa questão prática que eu disse, o que você me falou me fez lembrar dessa parte, que a ressurreição, ela impacta todas as vidas. Quem crê e quem não crê. Quem crê, em quem não crê, em qualquer época, povo, país, não importa. É algo assim tão magnífico de Deus e potente, se é que podemos adjetivar a ressurreição dessa forma, que é tão pouco, inclusive, ainda, mas é o que me vem agora à mente, que isso impacta toda a geração, todas as pessoas, não importa o credo, não importa nada. Isso é magnífico. Acho que isso, assim, traz para nós uma ideia do poder de Deus. Que crendo nele ou não, traz impacto para as nossas vidas. Então, isso é muito potente. Isso é grande, isso é tremendo. Porque, na realidade, eu entendo assim, sabe? Se vocês tiverem uma opinião diferente ou quiserem completar isso, fiquem muito à vontade. Mas eu sempre entendi assim, Deus é Deus. E Ele vai permanecer sendo Deus porque não tem limite para Ele. E uma vez que Ele é Deus e não tem limite para Ele, o fato de ter ressuscitado a Cristo é fato, entende? Se você não crê nisso, é uma escolha sua, mas não muda em nada o fato, né? Não muda em nada. Então, na realidade, nós que cremos, eu entendo assim, e já fazendo gancho com o que você falou, pastor, se nós cremos porque Ele nos permitiu, né, essa graça, entender isto. Que é isto? A obra que Ele fez. Então, a ressurreição, ela impacta a minha vida, ela interfere no meu dia a dia, à medida que eu penso que este Cristo que veio e mostrou tudo o que Ele precisava mostrar para que nós que cremos, nós temos uma reverência com relação a isso. Aquele que não crê, ele esbarra em algo que ele não pode mudar, certo? O que ele poderia fazer era repensar essa postura de não crer. Mas a verdade é que, na hora que nós temos a ressurreição na nossa frente, a gente entende que Cristo veio, completou uma obra, e a obra tinha por finalidade a ressurreição para nos mostrar que a nossa vida não termina aqui. É a esperança, é a vida eterna, é a prática no nosso dia a dia de experimentar aquilo que Jesus viveu aqui. Então, dentro do que é prático, eu coloquei aqui alguns itens e eu gostaria de, pelo menos, ler alguns, né? Qual a importância da ressurreição de Cristo na minha vida? Eu devo ter e transmitir paz, né? Eu devo ter consolo para oferecer, com base na palavra de Deus. Paulo fala, né, para que a gente não se desespere com a morte. Quantas pessoas que agora, neste exato momento, estão completamente sem chão, sem esperança, numa tristeza que é desoladora, porque essa pessoa não tem esperança. Então, nós temos em nós o poder que ressuscitou a Cristo, não é verdade? Nós sabemos disso. Em João diz isso. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo foi dado a nós, e foi dado a nós como um selo, uma garantia de que nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Tem um trecho que fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Então, o que podemos também entender disso? São os valores. Então, a ressurreição impacta os valores na qual nós estamos firmados e na qual nós vivemos. Exatamente. Amém. E esse consolo precisa estar vivo em nós quando a gente depara até mesmo com a questão da morte de alguém. Eu já perdi meu pai, minha mãe, meu sobrinho. Foi uma fase muito difícil. Só que não estão comigo. Tenho saudade? Lógico que tenho saudade,
né? Deus não anulou de nós esses sentimentos de perda, vamos dizer assim, porque a gente ama essas pessoas, né? Eu acho que isso é muito natural. Porém, nós podemos ter garantido o que o Senhor Jesus Cristo nos garantiu, que Ele foi preparar lugar para nós e Ele vai voltar. Então, se Ele está vivo e Ele está, né? Este ser aqui é só uma força de expressão, nós podemos ter esse consolo. Então, coisas práticas, é ter essa esperança muito viva dentro de nós. Outra coisa, acreditar que o meu Deus é vivo. Ruth, antes de você avançar para o próximo ponto, sobre paz, é muito interessante o que você falou, muito importante. No texto que eu trouxe de João 20, para a gente poder pensar nessa nova criação a partir da ressurreição em Cristo, olha qual é a primeira frase que Jesus fala para os discípulos. Isso aqui é maravilhoso. Exatamente. Lá no verso de número 19, quando ele entra ali e fala, paz seja com vocês. Veja que essa nova criação é uma criação que tem essa paz, que excede todo entendimento, como você disse. O momento que você perde ali os seus familiares, pessoas próximas a você, eu já perdi meu pai também, mas, claro que a gente fica triste, a gente chora, porque nós podemos também chorar, esse é um ponto importante. Mas chega um certo ponto que você fala, puxa vida, eu estou sentindo uma paz tão grande que a explicação é essa, que o Senhor Jesus ressuscitou e disse, paz seja com você. Então, só queria ressaltar esse ponto que você muito bem elencou para nós aqui, tá? Não, é muito interessante isso, é muito importante isso, porque muita gente não tem paz. Muita gente não tem paz. Milhões e milhões de drágeas, de comprimidos que fazem dormir, são comprados por hora no mundo, porque falta paz. Né? E a paz é Jesus. Não foi o que ele disse apenas que traz paz, é a pessoa dele, é a paz. Então, assim, essa parte é uma parte muito importante, porque nós temos a paz e nós precisamos transmitir essa paz, comunicar a paz. Né? A presença do ressuscitado faz, diante da mensagem de paz anunciada pelos discípulos, pelo Evangelho, algo muito real. Ele não só disse quem ele era, mas o quem ele era, que também é a vida, ela se personificou. Né? E ele entrou e falou com os discípulos, exatamente, saudou os discípulos com a paz seja com vocês. Né? Sensacional. Outro ponto que é prático da ressurreição, que nós temos como uma forma de nós mostrarmos a nossa fé, o testemunho. Então, falar sobre a ressurreição de Cristo deveria ser algo comum entre nós e frequente entre nós, né? A alegria, o perdão dos nossos pecados, a confiança de que as coisas estão sob controle do Senhor Deus. Então, querer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade dele na minha vida tem a ver com a ressurreição, porque é o que vocês comentaram aqui, a frase que você leu, né? Você quer ler de novo? Eu leio. O que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Então, enquanto nós estamos aqui, o que nós pensamos a respeito da ressurreição de Cristo, o que ela representa na minha vida, na vida de quem crê, afeta o meu hoje. Então, se eu creio que o Senhor Jesus disse e cumpriu tudo o que ele disse aqui, enquanto estava aqui antes da morte dele, e ele ressuscita e mostra aos discípulos, e há várias outras testemunhas oculares, né? A Bíblia relata isso, que o que ele disse se cumpriu, logo, o que ele nos garante, que ele foi preparar lugar e ele vai voltar para nos levar, isso precisa estar muito vivo no nosso dia a dia, na nossa mente. A qualquer momento ele pode voltar. E nós deveremos estar preparados, né, para isso. Então, assim, outra coisa, viver sem medo. É uma vida livre do medo. Né? Eu fiz uma anotação aqui. A ressurreição de Cristo prova que a morte está com os dias contados. Eu até comentei na fala do Renato. Né?
ela vai morrer, ela vai terminar, né? E se desprender dos perigos, e não quer dizer aqui que você deva ser irresponsável, mas sim, de se desprender dos perigos é ter um espírito liberto dos medos. Porque o medo aprisiona, o medo trava, né, a gente. Então, viver, ainda que você tenha algum medo de alguma coisa, não deixar que isso domine você. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou e nós podemos ter essa garantia. Nós cremos assim, né? Ter contentamento na vida também, você viver feliz, não ser aquela pessoa que reclama, que murmura e só nisso. Dificuldades a gente tem sim, mas viver com satisfação, viver podendo exatamente transmitir essa satisfação para quem vê a gente. Porque aqui Jesus Cristo também disse que a gente ia ter aflições, não é? Então, será que ele se enganou? O que vocês acham? Não, porque ele também disse que ele era a ressurreição e a vida, né? Então, ele não se enganou. Então, nós vemos em vários pontos, nós aqui estamos, colocando aqui na mesa, que o que Jesus disse tem se confirmado, tem acontecido. Nós temos aflições, mas nós também temos alegrias, né? Ele disse que é aquele nosso socorro, a gente pode correr para ele, a gente corre, e a gente tem dele o suporte, o conforto, o consolo. Então, a ressurreição interfere na minha vida diretamente, né? Outra coisa, ele ressuscitou por mim, para que eu entendesse. Eu creio assim, desde pequena, desde criança, eu aprendi isso. Deus fala com cada um de um jeito que cada um vai entender. Então, fala com o pastor de uma forma, com a Mariana de outra forma, com o Renato de outra forma, com você de outra forma. Então, muitas vezes, a gente quer pegar alguém como uma pessoa que a gente admira, isso é até legal, tudo bem, mas nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. Porque admirar alguém é uma coisa. Para a pessoa que é admirada, talvez ela nem saiba o tamanho da responsabilidade que ela tem, né? Jesus não foi assim tão querido por tantos, né, na época dele. Mas, se nós focarmos numa pessoa, a chance de nós termos uma surpresa desagradável, ela é muito grande. Então, admirar alguém, admirar um pregador, admirar um escritor, um autor de um livro e tal, é bom, tá? Não estou dizendo que não, mas nós não podemos colocar essa pessoa em tamanho grau que no dia que ela, por acaso, falhar, ela caia e você também caia. Porque nisso não está a nossa esperança. Por isso que a ressurreição, ela mostra para nós alguém vitorioso. Alguém que já disse que é vitorioso. Né? Lá em João, 1 João 5:4, diz assim: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a vitória. Então, nós estamos falando de um Cristo vitorioso. Ele não vai te decepcionar. Então, ter alguém que você admira é ótimo, é legal, mas jamais admire alguém mais do que o Senhor Jesus Cristo. Jamais tome alguém como um ídolo, né? E aí nós temos vários desdobramentos. Se vocês quiserem falar, falem sim sobre isso, porque muitos de nós acabamos por inverter as coisas, gostar mais ou admirar mais a criatura do que o Criador. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Então, a ressurreição nos mostra alguém vitorioso, algo prático para nós. Então, nós devemos olhar para Jesus como alguém que já conquistou a vitória. Então, nós podemos admirar alguém, mas é só até aí. Não vincule muita coisa a essa pessoa, porque ela é tão passível de erros quanto você.
Então, se ela cai, você pode cair também, você pode ser afetado pelo que acontecer com ela. Ruth, e pensando pelo lado lógico, nem faz sentido, né? A gente crê em alguém semelhante a gente, que é frágil e cheio de defeitos, e a gente coloca essa estima toda, esperança, numa pessoa que é tão falha quanto nós. Então, não faz nem sentido. Não faz. Mas veja, a gente faz automaticamente Mas a gente faz isso. O pessoal ali que viveu com Jesus, que esteve com Jesus, eu li esses dias que as mulheres, elas foram e identificaram o que estava acontecendo. Por que será que elas creram mais do que os homens? Não é criando aqui degraus para homens ou mulheres, mas há uma diferença. De toda forma, tanto um quanto o outro creu porque viu. Precisou ver. Né? Precisou. Porque, se não tivessem necessidade de ver, aquelas mulheres teriam ido, e junto com elas, os discípulos também, festejar. Porque é uma questão de tempo. Olha, ele disse que ressuscitaria. Então, vamos lá, porque a gente vai louvar e vamos fazer uma festa. Não, eles estavam, sabe, com o espírito triste, abatidos, completamente afetados pela morte. Tem razão. Bom, eu acho que a gente não tem mais tempo para falar sobre o assunto. Queríamos continuar batendo um papo. A Ruth queria mencionar aqui a parte de Lázaro, João capítulo 11, mas precisamos realmente terminar no nosso bate-papo, que está assim formidável, muito bom. Eu queria continuar muito falando sobre outras questões, trouxe outros textos, mas eu acho que já está de bom tamanho, a gente já conseguiu, pelo menos, vamos chamar assim, pincelar um pouco mais sobre o assunto, e convidando a você que está nos acompanhando a pensar um pouco mais na ressurreição, porque certamente mudou a sua vida, como nós falamos aqui no início. A ressurreição, ela traz impacto. Se você é um cristão, porque você tem esperança, nós falamos bastante de esperança aqui, em uma vida futura com Cristo Jesus na eternidade, mas se você também não crê nessa mensagem do Evangelho, saiba que a ressurreição também tem impactos na sua vida. Então nós esperamos que, de alguma forma, esse caldo de conversa aqui possa ter trazido alguma coisa de bom para que você possa pensar acerca dessa temática aqui. Então queremos agradecer os nossos irmãos e irmãs professora. Renato, obrigado pela sua resposta, pelas suas interações. Mari, te agradeço demais da mesma forma. E a nossa professora Ruth também, te agradeço pela sua participação. Tá bom? Então foi esse o nosso programa Palavra de Deus e Você. Agradecemos a você também que tem nos acompanhado. E é isso. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.